Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Esse Política na Veia hoje nunca teve tão internacional. Estou eu aqui, cá estou em Lisboa, Cláudio Couto está lá em Buenos Aires e o Nassif está em São Paulo. Melhor se tivesse em Poços de Caldas, realmente seria o suprassumo da internacionalização, né? Se eu tivesse em Poços de Caldas, os bolsonaristas estariam na minha porta batendo lá. Bem, aliás, bem-vindos. Lembrando que esse programa é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GG do Luiz Nassif, o Fora da Política Não Há Salvação do Cláudio Couto. A gente, obviamente, sempre recomenda que todo mundo acompanhe, assine e acompanhe a programação desses canais. Mas antes da gente entrar nos assuntos, eu vou perguntar aqui para o Cláudio Couto. Cláudio Couto, o que você nos conta aí? Além, obviamente, imagino que você esteja comendo bem aí em Buenos Aires. Você colheu alguma informação sobre a vida política aí? Olha, para confessar, embora eu esteja no Congresso de Ciência Política, né, no Congresso da Associação Internacional de Ciência Política, ouvi muito pouco até agora aqui sobre a política argentina. Né? Eu não encontrei ainda a turma dos argentinos com quem eu vou me encontrar na quinta-feira, então imagino que eu vou ter novidades só a partir da quinta-feira. Fora isso, nada muito diferente daquilo que tem saído no noticiário, né? E a gente tem aqui um candidato de extrema-direita que está causando um pouco de calafrios, né, nas pessoas, que é o Milei, né, que é um cara que, inclusive, promete dolarizar a economia argentina, né, como se a Argentina fosse um grande Equador, de certa maneira, vamos dizer assim. Mais dolarizada do que já é? Pois é, né? Aqui, enfim, o dólar é moeda corrente, né? Inclusive, eles têm, como as pessoas sabem aqui, pelo menos uns 3 tipos de câmbio diferentes: o câmbio turismo, o câmbio oficial e o câmbio que eles chamam de blue, que seria o nosso velho black, né? O câmbio negro no Brasil. E em qualquer lugar você encontra uma casa que faz o câmbio pelo blue e vai ali, troca os seus reais, ou quem tiver, troca dólares por câmbio blue, numa cotação que é pelo menos 2 vezes melhor para quem, claro, vem fazer turismo aqui, mesmo para os argentinos, né, que porventura tenham dólares ou algum tipo de moeda estrangeira na mão, do que o câmbio oficial, que é, na realidade, um câmbio, enfim, só para fins de negociações comerciais e tudo mais. Não sei até o quanto isso consegue efetivamente funcionar. Eu sei que quando o Domingo Cavallo resolveu dolarizar a economia, veio aqui eu não lembro, era o responsável pela América Latina por uma dessas auditorias, não sei se era Price, o que era. E teve um almoço e ele elogiando. Eu falei, gente, é uma loucura, isso que vai estourar, era nítido, né? Daí a representante aqui da auditoria aqui de São Paulo levou ele lá no meu escritório para tentar convencer e tudo. Falou, não, agora vai dolarizar essa semana. Eles estavam pensando em reclassificar a Argentina aí. Gente, mas estava nítido. Eu falei, fulano, isso aqui não vai durar uma semana, é óbvio, óbvio. Ou seja, o cara que fazia uma avaliação não conseguia entender uma semana adiante, era o sujeito que determinava lá em Nova York o que o mercado, o preço de cada país, né? E foi um desastre, efetivamente. Deu no que deu, né? Até hoje, a Argentina está presa, não consegue sair dessa situação por conta dessa dolarização. O Carlos Almeida, que está sempre nos acompanhando, bem-vindo, Carlos Almeida, ele disse, acho engraçado que esse Blue não é um cara esquisito na esquina, no meio da rua, abordando o turista, é a Western Union e semelhantes. Quer dizer, são essas corretoras. O Western Union, você pode fazer um Pix, né? Você cria ali abaixa o aplicativo do Western Union, faz um Pix para o Western Union do Brasil mesmo estando aqui, e passa numa lojinha do Western Union e pega o valor em pesos pelo Blue. Né? Que segundo os taxistas aqui, ou os motoristas de Uber, né? É ilegal, pero funciona todo o tempo. É isso. Agora, também, um pouco desse discurso do Milei tem a ver com a decisão da Argentina de aprofundar as trocas com a China, não mais baseada em dólar, né? Uhum. Comprando yuan também, tem essa ideia de ter uma transação em moeda específica com o Brasil, ter uma cesta de moedas, então um pouco desse movimento. Não sei se vai ter realmente tempo de sobreviver, porque aparentemente o peronismo está numa saia justa aí, está muito complicado conseguir mudar o cenário político, que deve levar de volta o Macri
ou algo pior para o O poder. filho do Macri, né, inclusive. Assim, aliança macrista ou até similar. Mas vamos ver. Porque esse é um tema que o Lula tratou. O Lula está lá em Genebra, ou em Bruxelas, e participou dessa reunião da CELAC, que inclui os países caribenhos com a UE. Vários assuntos foram tratados ali, inclusive o acordo Mercosul-União Europeia. Continua tendo essa grande entrave, Couto e Nassif, começando aqui pelo Couto. Dessa passagem agora pelo Lula, ele voltou a falar, não citou exatamente a guerra da Ucrânia, mas falou sobre a escalada armamentista, o que me parece um ponto muito correto e inegável. Me parece ter saído muito bem nessa viagem agora para essa reunião da CELAC com o UE, mas o que você acha que traz dessa reunião? Olha, eu sou muito cético quanto a resultados muito concretos em relação, pelo menos, àquilo que diz respeito ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Acho que esse negócio tende a ficar ainda parado durante muito tempo, né? Acredito que a gente está num impasse, na realidade, né? Por um lado, essas exigências novas que não tinham sido colocadas na etapa anterior do acordo, quando ele já estava muito próximo, inclusive, de ser fechado, pelo menos em princípio, né? Não houvesse no meio do caminho uma circunstância, digamos, fortuita chamada governo Bolsonaro, né, que atrapalhou tudo, que enfim, produziu uma série de problemas, inclusive no avanço desse acordo, mas, de repente, justamente quando termina o governo Bolsonaro, aparece um governo com uma pauta ambiental muito mais efetiva, aliás, uma pauta ambiental realmente, né, e não uma pauta antiambiental, como havia anteriormente, aí que surgem as novas exigências aí com uma postura, vamos dizer, criadora de dificuldades na área ambiental, não porque não haja políticas ambientais sendo empreendidas pelos países do Mercosul, mas sim porque isso é colocado na realidade como uma forma, entendo eu, disfarçada de protecionismo. É disso que se trata, né? E aí, claro, cria problemas. Acho que o impasse hoje é esse, né? Ainda alguns poderiam falar, mas tem uma dissonância aí entre o discurso pró-ambiente do Lula e, ao mesmo tempo, a crítica. Veja, a questão não é uma dissonância, entendeu? O problema é esse tipo de exigência aparecer, e acho que o Lula colocou isso já numa ocasião anterior, aparecer como uma forma de desconfiança de um parceiro que está dando todos os sinais de que a postura mudou, né? Então, acho que, na realidade, um gesto aí de confiança seria alguma coisa absolutamente fundamental aqui. O que não impediria mais à frente que você não pudesse ter algum tipo de discussão. Vamos dizer que entra um outro governo mais adiante que tem posições antiambientais, e aí você toma as medidas cabíveis. Mas colocar isso nesse momento, justamente quando você tem uma tentativa de corrigir os problemas que vinham acontecendo, no mínimo, criar um problema onde ele não existia. Então, mostra que, na verdade, a gente tem muito pouca disposição por parte da União Europeia de avançar nesse acordo, né? E acho que, por isso, a gente vai continuar nesse impasse durante muito tempo. Acho que esse é um ponto. O outro foi essa oportunidade que teve para falar da Venezuela, né? Em que o Lula, né, colocou que o problema ali tem que ser resolvido pelos próprios venezuelanos. É verdade, né? Eu acho que o problema não pode ser advir de algum tipo de intervencionismo externo, né? Isso seria inaceitável. Agora, a gente sabe, por outro lado, que não é tão fácil você resolver isso internamente, né? Fosse fácil, o problema talvez já tivesse sido resolvido, né? E sempre que você tem um regime autoritário estabelecido, como é o caso da Venezuela, né, e você cria uma série de dificuldades para a atuação da oposição, bem, o que significa o povo resolver se qualquer setor da oposição, seja a direita, seja a esquerda, não tem condições de atuar de forma competitiva no processo eleitoral e mesmo no exercício cotidiano da oposição? Então, é uma declaração, vamos dizer, correta do ponto de vista da não intervenção, mas ela até soa um pouco cínica se a gente imagina que simplesmente daí não vai vir solução alguma, né? Na realidade, a importância da comunidade internacional não é interferir na política interna ou aplicar sanções que até agora a gente sabe não funcionaram, mas é entrar como um facilitador desse diálogo, né? Como um mediador desse diálogo. E acho que para isso não dá para simplesmente jogar a bola para o outro lado. Deixa eu pegar duas coisas aí. Essa questão do acordo com a União Europeia é aquela história do bife a cavalo. É uma discussão quem é o bife, quem é o ovo. Né? Por quê? Porque você pega o que a América Latina e o Brasil têm para oferecer? Produtos agrícolas. O que a União Europeia não quer receber? Produtos agrícolas. Porque tem toda a pressão aí do meio agrícola desses países aí, o país não tem condição de sustentar uma migração, um êxodo rural de jeito nenhum. Então, a União Europeia não quer aquilo que a América Latina tem para oferecer. E o que ela quer de igualdade? Obras públicas.
Você tenta pegar países prontos, que nem a Europa, o que tem de oferta de obras públicas, sendo que o Brasil não tem mais empreiteiras, que a Lava Jato quebrou. E o Brasil, que as obras públicas são o único instrumento aí, as compras públicas, aliás, um único instrumento aí de definição de qualquer política industrial. Né? Então, você tem dois impasses aí que não tem solução para ir. Não tem solução. A França vai abrir mão e cá para nós, você estabelecer um comércio com a Europa. Você pega o comércio com a Europa hoje, o Brasil não tem produto industrializado. E a pior coisa que tem é você fornecer matéria-prima e comprar produto acabado, que acabou com Portugal, lá no acordo com a Inglaterra, lá atrás, no século XIX, XVIII. Então, eu acho impossível esse acordo. Então, digamos, o meio ambiente entra como um álibi aí para nenhum dos lados ceder. Né? Em relação à Venezuela, eu tenho o Marcos aqui, o Marcos Atala aqui, que é um pesquisador compulsivo, ele me trouxe alguns dados aqui da Maria Corina, essa que era candidata aí, foi caçada pela justiça. Cá para nós, vamos imaginar que ela fosse uma candidata brasileira aqui. É filha de uma das famílias oligarcas venezuelanas. Em 2014, apoiou manifestações violentas para derrubar o governo. Em 2019, como líder do partido Vente Venezuela, pediu a entrada de forças multinacionais no país, solicitou uma intervenção no país através do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Na OEA, ela foi uma das deputadas que afirmava que Guaidó era o presidente, defendeu o confisco dos ativos venezuelanos pela Inglaterra e da PDVSA pelos Estados Unidos. Então, digamos, os discursos dela são de extrema-direita, incentivando a violência. Há um trecho que ele pegou aí entre vários, diz que a Venezuela faz parte de um projeto criminoso transcontinental que visa desestabilizar todo o universo. O problema da Venezuela é o seguinte: politicamente é tudo ruim. Eu estive lá em 94, até pela Bandeirantes, para fazer uma reportagem sobre a crise bancária lá. A elite venezuelana, ela consegue ser pior que a brasileira. É a oposição. Eles quebraram o país, uma crise bancária que derrubou em 7% o PIB do país. A corrupção em todos os níveis lá. Todos os níveis. Daí entra um governo social-democrata de meia tigela. Eu lembro, na época, que o pessoal, a gente precisava ter alguma externa, e a equipe falou: olha, indicaram aqui um militar meio loucão aqui, que ninguém leva a sério. Então, nós vamos lá. Eu nem fui para entrevistar o militar, que era só para pegar a externa, que era o Hugo Chávez. Então, digamos, histórica, quando você pega a primeira rebelião contra o Hugo Chávez, a imprensa venezuelana articulando. Eu conheci aqui o Otto Reich. O Otto Reich, que foi o sujeito que articulou a tentativa de golpe na Venezuela. Então, digamos, é um país cuja estrutura é em tudo ruim, né? Em tudo ruim. Né? Quando você pega o Guaidó, tentaram transformar lá em presidente oficial, pegaram as reservas da Venezuela. Ontem eu estava ouvindo aquele rapaz do Estadão, Lorival Guerra Fria. O Lorival Guerra Fria falando: não, o que falta para a democracia da Venezuela é mais boicote. Pô, você tem um problema humanitário terrível lá, mais boicote. Tá certo, ótimo, ótimo. Agora, assim, realmente, por muito tempo, a elite venezuelana usou o excedente de petróleo para seu próprio interesse. Tinha lá uma pobreza tremenda e alguns empórios, tipo Casa Santa Luzia, espalhados pela cidade com os melhores produtos do mundo, para uma elite muito específica. O golpe contra o Chávez é claramente articulado internacionalmente com apoio do meio de comunicação. Mas, de qualquer forma, esse momento não justifica você ficar, e tem sido recorrente, você afastar possíveis adversários eleitorais. Ela não é muito diferente do Bolsonaro, não é muito diferente do Milei, e não é muito diferente de todos esses que estão aqui na Europa pregando. É isso, essa extrema-direita corroendo o sistema por dentro, antinacional, se apresenta como nacionalista, mas é antinacional. Então, de qualquer forma, o fato é o seguinte: toda eleição tem um concorrente que pode fazer alguma sombra ao bolivarianismo, e aí você tem esse tipo de golpe. Do lado do Maduro e de outros lá, esse imbricamento entre PDVSA, Forças Armadas, milícias populares, que é um horror também. Né?
Mas digamos, a solução de apoiar a oposição lá não resolve. A oposição lá é um horror, é bolsonarista, golpista. Então fica um impasse, né? Como que você reconstrói? Olha, reconstrói não. Como que você constrói um país que institucionalmente destruído há muitos e muitos anos? O caminho parece ser sempre, e sempre foi a defesa, por exemplo, do Celso Amorim, é que você integre numa estrutura regional, onde a Venezuela tem que cumprir um mínimo, né, Isso. de exigências para poder participar, embora a gente saiba também que tenha sido muito difícil esses anos, quando você lê o último livro do Celso Amorim, está claro lá as dificuldades que você tinha de diálogo. Não? As pessoas acham que ficam acusando o Brasil, o Lula, de facilitar para o Chaves, para o Maduro, mas não é assim, foi sempre uma relação muito tensa e muito difícil entre todas. Né? Eu lembro na época, lá, o Lula detestava o Chaves, gostava demais do Evo Morales, detestava o Chaves. Mas o que fazer? Deixar solto aí para destruir a unidade latino-americana? E daí, quando você tem o antichavismo vira uma bandeira aqui, nós tivemos absurdos do. Como é que chama aquele chanceler que sucedeu? Amigo nosso aí que sucedeu o Serra aí, o Aloysio? O Aloysio. Aloysio Nunes? Aquela maluquice, ele pegou um carro, acho que foi com Aécio, para na fronteira com a Venezuela. Uma besterol que. Ou seja, a Venezuela ela ajuda a trazer à tona os piores instintos políticos aqui no Brasil. Sim. E aquele passeio do Aloysio com o Aécio deu no que deu, né? Deu no Bolsonaro. Eu acho que o Aloysio entendeu, né? Me parece. Entendeu? O Aécio não. Né? O Aécio... E o Serra já não entende mais nada. Não, tá fora. Agora, você levantou bem, eu acho que essa história dessas exigências, novas exigências apresentadas pela União Europeia pós o acordo assinado, ou pelo menos previamente assinado, também acabam servindo de desculpa, como você ressaltou bem, Nassif, porque o problema é realmente para o Brasil, mais do que para qualquer outro país, são as compras governamentais. É a única. A reindustrialização do Brasil, o anel de industrialização do Brasil passará por esse fator. Se você abrir mão disso, você abre mão da última oportunidade que você tem de fazer essa reindustrialização. Mas, de qualquer forma, o Lula continua dizendo que esse acordo vai sair, que espera resolver até dezembro, mas também não leva em conta que todos os parlamentos europeus precisam aprovar. Na França já foi recusado, na Holanda, todos os sinais também são de que não vai ter apoio. Não me parece ser realmente factível, né? Você imagina o Bolsonaro discutindo. Não, eu acho que não é. Nacional, né? Mas diga, Couto. Não, eu acho que não tem como, esse acordo não tem como sair, esse acordo está no impasse. Né? E acho que, enfim, é o que eu falei logo no começo, né? E vai seguir nesse impasse indefinidamente. Né? Sinceramente, não acredito em qualquer possibilidade desse acordo se resolver no médio prazo, pelo menos. Né? No curto prazo, menos ainda, claro. Mas mesmo no médio prazo, acho que a gente, na realidade, vai continuar discutindo esse tema durante muito tempo, o que cria, claro, um problema colateral, né? Que é uma tentação cada vez maior de que membros do Mercosul comecem a estabelecer acordos bilaterais com outros países. Agora, tem uma outra consequência possível, né? É haver um aprofundamento das relações do Mercosul, por exemplo, com a China. Né? Já que não dá para fazer negócio com os europeus, talvez dê para fazer negócio com os chineses, né? Que já é uma coisa que vem acontecendo nas relações do Brasil com os Estados Unidos, né? Já que fica muito difícil estabelecer certos acordos de natureza econômica com os Estados Unidos, busca-se acordo com os chineses. Né? E ainda mais no âmbito dessa aproximação que tem ocorrido no contexto dos BRICS, né? Com a própria existência do Banco dos BRICS, o encaminhamento da presidente Dilma, né, para presidir o Banco dos BRICS, acho que tudo isso avança na direção de a gente ter um certo tipo de estreitamento das relações. Aí, veja, não é nem só mais do Brasil, mas do próprio Mercosul com a China, que, entre nós, acaba tendo uma importância tão grande do ponto de vista da possibilidade de investimento, da possibilidade de trocas, né, quanto tem a União Europeia, inclusive ao ponto de que a China já superou, e já faz tempo, a União Europeia como principal parceiro comercial do Brasil. A União Europeia já foi no passado relativamente próximo. De qualquer forma, a União Europeia promete 45 bilhões de investimentos na região, na América Latina e Caribe nos próximos anos. Também precisamos entender qual a natureza desse investimento. Agora, mudando aqui de assunto, essa semana o Congresso começou aí seu recesso branco, não bastassem as férias oficiais,
você também agora tira férias informais, o que também me parece justo. Vamos lá, né? É injusto. Eu queria levantar dois Cruzeiro pontos Wesley aqui. Safadão e tal. É isso. Não, por que alguém haveria de perder esse Cruzeiro do Wesley Safadão? Tem alguma coisa mais Eu, se pudesse, não acontecendo tivesse no que vir mundo? para a Argentina, já estava lá. Eu estava lá. Pô, ainda saindo de Miami. Ele vai no Cruzeiro do Safadão e depois tenta aposentar todo mundo que fala do Safanão que ele viu na mulher. Muito Pois bem. é. Assim, fez ponto que eu queria levantar. Vocês acham que isso. Primeiro, parece aquele velho erro, né? Você atacou o mensageiro e foi pior para você, porque quanto mais ele tenta censurar, mais o assunto circula. Agora, você não Sim. acha que isso pode causar algum tipo de embaraço maior para o Arthur Lira nesse momento? Nassif Couto. Isso aí é por muito menos, qualquer país civilizado já tinha mandado ele para o lixo da história, né? Mas ele representa interesses muito poderosos, né? Ele tem padrinhos aí, o André Esteves do BTG, setores, lobbies empresariais, né? Ele é o anteparo ao Lula. Então, é impressionante. É um país do Macunaíma, sabe? Essa questão do pudor público, nem isso você resta mais depois do bolsonarismo. Então, esse horror aí. Né? Mas agora vamos ver com essa substituição dele aí na Câmara se abre espaço para um pouco mais de. Ele é demais. A quantidade de denúncias que a imprensa despejou nas últimas semanas contra ele, aí, além desse negócio de espancar mulher e tudo, é inacreditável. Ele é um Bolsonaro com coragem, porque depois que o Valdemar da Costa Neto aí traçou o perfil psicológico do Bolsonaro, aliás, eu chamo atenção, pessoal, vale a pena ele descrevendo o Bolsonaro, foi a melhor descrição até agora sobre o homem comum. O que é? O homem é um sociopata, né? Mas ele, quando pergunto para ele a diferença do Lula e Bolsonaro, ele dá uma risadinha. Não tem comparação. O Lula Bolsonaro passou 20 anos no Congresso, nem saía com a gente para tomar um drink. Complexo de inferioridade danado, né? Ele tentou dourar a pílula do Bolsonaro não ter opinião, né? Porque diz que ele tem muito bom coração. Então, alguém conversa com ele, ele se convence, leva uma outra pessoa, conversa com ele. Ele jogou o Bolsonaro, olha, melhor do que essa descrição psicológica do Bolsonaro foi só a Michele tirando um olho da deputada lá para provar que em terra de cego, quem tem olho é caô. Foi um milagre, foi um milagre. Ela operou um milagre. Couto. Olha, o que eu posso dizer, né, nesse momento aqui? Eu estou meio chocado ainda com essa história do olho, né? O Nassif falou desse negócio do olho agora e eu estou meio chocado. Agora, eu acho que, na realidade, o Lira, ele, enfim, mostrou nessa operação toda, que acabou culminando na aprovação da reforma tributária, um papel institucional tremendamente importante, né? Ele foi um ator fundamental para que essa aprovação acontecesse. E acho que talvez, paradoxalmente, ele até tenha feito esse jogo, né, pelo fato de que ele justamente naquele momento se via muito acuado, né? A gente viu surgir ali todo aquele processo de investigação da Polícia Federal, mostrando os vínculos dele com aqueles seus assessores lá em Alagoas, aquele livro caixa que mostrava a destinação de recursos, digamos, numa contabilidade informal, né, para o Lira, para sua família, e aí ele precisava sair dessa posição de quem estava constrangido e que vinha até aquele momento basicamente chantageando o governo e se colocar na condição de um Lira, digamos, estadista, né? Um Lira preocupado com os interesses de longo prazo do país e tudo mais, como teve o Rodrigo Maia na reforma previdenciária, alguma coisa que ele transformou numa agenda sua, até porque se fosse depender do governo Bolsonaro não teria sido aprovada, né? Ele tentou fazer a mesma coisa agora com a reforma tributária, pelo menos naquilo que diz respeito à tramitação na Câmara, conseguiu. Só que, vamos, o telhado dele é de vidro, né? Então, se aquele problema ainda não se resolveu, mas foi de alguma forma ofuscado, logo depois retorna. E eu digo retorna por quê? Porque na época que ele foi candidato a primeira vez à Câmara, esse assunto já tinha sido bastante ventilado, né? Das agressões dele à mulher, das ameaças que fez, né? Do recuo depois que houve do depoimento dela, segundo ela própria, por ameaças que foram feitas pelo Lira a ela e a seus familiares, né? Até a babá, que era uma testemunha importante, também acabou recuando, né, de depoimentos que deu, dando conta, né, da violência que o Lira tinha cometido contra a esposa, ou a ex-esposa, né, naquele momento, porque, inclusive, ele a agride quando ela nem era mais casada com ele.
né? Por uma crise de ciúmes. É uma situação surreal essa aí. E agora o problema volta e ele, né, comete o erro da Barbara Streisand, né? Como a gente sempre lembra. É, quer proibir, aí começa a surgir por todo canto, porque em vez de ser uma matéria do ICL ou ser uma matéria do Congresso em Foco, acabou virando um tema de toda a imprensa. Né? E agora ele vai o quê? Vai entrar com ação contra todo mundo? Vai impedir que todo mundo fale disso? Né? No próprio UOL, né, onde o Congresso em Foco está abrigado, é engraçado, porque o Congresso em Foco não pode falar disso, mas ele fala do processo, o que na realidade leva todo mundo a pesquisar sobre o assunto. E em outras matérias que estão ali no site do UOL, você vê pululando essa história. Então, acho que o Arthur Lira, na realidade, ele tende a caminhar daqui até o final desse seu segundo mandato, né, na presidência da Câmara, agora na primeira metade da legislatura, como alguém, vamos dizer, menos poderoso do que já foi, e talvez isso seja excelente para o governo, né, porque é um Arthur Lira que precisa ser mais transigente, né, que precisa negociar mais. Isso combinado a essa estratégia que o governo tem tido de incorporar, finalmente, certas lideranças do centrão ao governo, e aí eu digo liderança porque gente que representa de fato esses partidos, né, e o caso da União Brasil é um deles, né, acho que isso tende a produzir um efeito muito positivo do ponto de vista da governabilidade. Né? Um chantagista na presidência da Câmara que tem capacidade de operar o legislativo, mas que precisa ser mais cooperativo nesse momento, porque está na berlinda, e ao mesmo tempo o governo que vem conseguindo acertar as pontas aí com relação à forma como estabelece a sua coalizão de sustentação no Congresso. Então, acho que é isso que nos espera, e não dá para pensar isso, né, insistindo no ponto, sem pensar nesse enfraquecimento, pelo menos circunstancial, do Arthur Lira. Mas é um circunstancial que, enfim, já apareceu o problema de Alagoas, lá do dinheiro, voltou a aparecer o problema da mulher, a coisa da censura aos meios de comunicação. Será que não vai aparecer mais nada? Depois, superado isso, será que não surge um terceiro elemento para fragilizar ainda mais o Lira nessa relação? E acho que para o governo é excelente isso, sobretudo o governo estando fora dessa briga. Né? Ele está ali assistindo, não é problema dele, outros que estão fazendo. Agora, De qualquer forma, recomendo ao Lira que não abuse no Cruzeiro do Wesley Safadão. Né? Bom. É preciso agora, tomar cuidado. É impressionante o amadorismo desses neopoderosos. Se tem uma coisa que é. Como dois são quatro, já pegou gente muito mais preparada e esperta, já pegou o Sérgio Mota, já pegou o Zé Dirceu. É o seguinte: você não pode ficar mostrando poder excessivo. Você vira alvo. Independentemente de linha política, você vira alvo. Agora, quando você pega um Deltan, um Sérgio Moro, um Arthur Lira, pega o Renan, que é da mesma região, é muito mais sábio que o Arthur Lira, né? Então, essa demonstração de poder permanente do Arthur Lira, e com o negócio do Safadão, é demais, é demais. É demais. É um presidente da Câmara à altura do modelo político que foi implantado aí a partir de Temer, viu? Agora, eu queria voltar nesse assunto que o Cláudio Couto levantou sobre articulação política, mas deixa eu só ler um comentário aqui, ainda do caso da Michele, o Tiago Ayama. Imagina só, a Michele chega em casa, esvazia os bolsos, tira o celular, a carteira, a chave do carro, um olho de vidro. O filho vai brincar de bola de gude, o filho vai brincar de... Agora, justamente esse ponto que, assim, aparentemente... Aliás, não deu para entender muito bem o propósito daquilo. Né? Nenhum. Só mostrar tudo bem. É constrangedor, mas aí a moça veio, falou que tudo bem, que é sempre assim, até falou na hora, né? Você sempre faz isso comigo. Eu só quero entender o motivo, eu não consegui entender a ideia. Você quer entrar aí no... Cada um vai lidar com fetiche ali, essa voz, sabe? Eu tinha um amigo, Zé Roberto da Silva, foi um grande jornalista, e ele tinha um olho de vidro também. E daí, logo que eu vim para São Paulo, eu morava com meus avós, ele ia lá, e a gente ficava brincando de dar trote na minha avó. Vó, ele tem perna de vidro. Daí ela ria. Ele tem olho de vidro, e ela ria. Daí ele pegava o óculos dele e batia assim no olho. Mas era brincadeira, não era um evento público você pegar o olho e colocar. Mas voltando nesse ponto, quer dizer, promete aí para depois desse recesso uma certa redefinição. Alguns estão chamando de reforma ministerial, não sei se chega a esse ponto, mas olhando para as possibilidades que o Lula tem, ele que já negou trocar a Anísia Trindade e a ministra do Esporte, vai restar alguns ministérios que são, ou outros ministérios dessa área social,
e de certo que tinham sido reservados também para alguns grupos é, de militância minoritária. Você acha que pode haver uma reformulação a ponto do Lula abrir mão também dessa certa diversidade que ele tentou montar no Ministério? Ou esses ministérios são tão irrelevantes e ele vai ter que dar algo mais substancial para esse centrão, Couto e Nassif? Olha, acho muito pouco provável. Bem, ele tem resistido, né, até agora, né, e tem conseguido. Se ele realmente conseguir bloquear certos ministérios que são chave, né, e alguns não só pela questão, digamos, da representatividade de certos grupos, né, o que evidentemente é o caso do Ministério dos Direitos Humanos, é o caso do Ministério das Mulheres, dos povos originários, né, em que você tem uma questão de representatividade social ali, absolutamente fundamental. Mas cá entre nós, né, não são ministérios que interessariam muito ao Centrão mesmo, né, o Centrão não tem muita preocupação em qualquer uma dessas áreas, exceto, aí sim, a gente já sai, um ministério como o da saúde, que tem um baita orçamento, que tem uma capacidade de intervenção nas políticas em nível local brutal, o que evidentemente conta muito para a possibilidade de reeleição, né, dos parlamentares, e daí é um ministério bem valioso, né, tem a possibilidade de estabelecimento de convênios com prefeitos, né, com governos estaduais, enfim. O Ministério da Saúde era ali a joia da coroa que o Lula conseguiu segurar. E segurou depois do esporte, que, claro, com um orçamento muito menor, é também um ministério que tem uma certa possibilidade de ações capilarizadas, né, aí, espalhadas pelo país. Ah, faz algum tipo de ação voltada ao esporte nesse município, naquele outro, e aí o deputado aparece ali como pai da criança e tudo mais, e isso acaba rendendo resultados, né, em termos de votos. Mas o Lula está resistindo e nisso, né, acho que ele está conseguindo preservar, inclusive, as suas ministras, né? Não só no caso da saúde, dos esportes, mas nas outras pastas que eu mencionei. Né? Não foi o caso da Daniela do Vaguinho, né, que era uma ministra também, mas cá entre nós, né, a questão ali passava muito pouco pela questão de gênero. Né? Embora o próprio Vaguinho, ao defender o posto da esposa, tenha tentado enfatizar essa questão, a gente sabia que a razão ali era outra. Né? Que ela estava ali porque é do grupo político do marido, né? Não estava ali por ser uma ministra, mais uma mulher, né? Não estava representando, né, as mulheres na política e na composição do governo. Então, acho que o Lula conseguindo direcionar essa barganha com o Centrão para esses ministérios que a gente sabe tem valor de negociação, né? São ministérios que têm essa capacidade, para voltar ao ponto que eu já coloquei, de produzir resultados palpáveis, visíveis, né, para os parlamentares do Centrão, sobretudo no nível local. Né? E acho que o Ministério da Integração Regional pode ter essa característica, o próprio Ministério do Turismo, do qual a gente acabou de falar, né? Enfim, todos esses ministérios estando ali negociáveis e o Lula conseguindo com isso apoio, ele vai ter, enfim, dado um golpe de mestre, vai ter conseguido resolver o problema sem descaracterizar o governo no seu coração, naquilo que é o cerne das suas políticas, inclusive em termos de representatividade, né? E aí consegue tocar a vida do ponto de vista do processo legislativo mais facilmente, até pelo menos a metade do governo. Ainda mais combinado isso com aquilo de que nós falamos agora há pouco, que é esse enfraquecimento relativo do Lira, que ajuda muito o governo, que não é tão forte ao ponto de tirar dele a capacidade de poder coordenar votações importantes para o governo no Congresso, mas o enfraquece o suficiente para tirar dele o grande poder de chantagem que ele tinha até aqui. E aí eu acho que a coisa entra num equilíbrio muito interessante para o governo, e por isso o Lula está conseguindo preservar essa diversidade. Ali tem interessante, o Lira, quando começou a ser mais ousado, aí tentou dar o blefe final, que era derrubar o decreto de reorganização dos ministérios. Ele conversou com um cara do governo aí, sábio, que falou: Lira, duas coisas que precisam acontecer. O Lula precisa entender que o Congresso de hoje não é o mesmo Congresso de 2003, e você precisa entender que o Lula não é Bolsonaro, né? Ou seja, ele não vai aceitar. Então, digamos, essa capacidade de negociação do Lula, que o Valdemar da Costa Neto colocou claramente aí quando ele faz as diferenças. É importante. E esse conjunto de denúncias também enfraquece o Lira. O Lira está na corda bamba. Então, de certo modo, você tem aí uma atuação institucional, esse pacto aí executivo Lula, né? Executivo Lula, o Supremo que entendeu o risco aí de uma volta da ditadura e tudo.
necessidade de enquadrar o país novamente dentro das instituições, Polícia Federal no meio, aí, que acaba sendo um contraponto importante para o Lira. Né? O Lira não está numa posição confortável. Ele se apresenta como o dono do país aí por insegurança, né? O cara que está com todos esses processos em cima. Sabe que a qualquer momento pode perder a liderança aí do Centrão, como o Cunha perdeu lá atrás. Né? E agora Uhum, uhum. com o Aras aí querendo levantar, até todos os seguidores aí do Bolsonaro, eu não entendi direito isso aí, mas com o Aras querendo. Não, Aras querendo ficar, né? Isso aí é o Aras querendo ficar. Querendo ficar. Então, digamos, você está tendo os tais de freios e contrapesos. Então, a moda brasileira aí estão ocorrendo. Né? Agora, dá para imaginar que a gente pode pensar que o governo Lula, de fato, vai acontecer em 2024, pensando o seguinte: Arthur Lira fora da Câmara, Campos Neto fora do Banco Central e, a partir de setembro, agora, um novo Procurador-Geral da República, Cláudio Couto. Você acha que isso redefine o governo Lula? Segundo ponto, esse rearranjo ministerial, o que se pode esperar do governo Lula? Será uma tentativa só de colocar nos trilhos, de alguma forma, a economia, mesmo que não de uma forma exuberante, e aí a gente esquece qualquer outra discussão de costumes e de avanços sociais? Vamos lá. Só lembrando que o Lira ainda fica em 24, né? A Fim de mudança é em 24, 25, 25. 25, comecinho de 25, né? Quando volta a sessão legislativa e aí tem a renovação. Então a gente ainda tem o ano de 24 inteiro com Lira. Hã? Muita coisa mesmo. Porque 2023, 2024 é um biênio, né? É. Isso. E aí a mudança é 25, 26. Né? Então, a segunda metade do governo. Acho que a grande questão aí é saber o seguinte: como é que a economia vai reagir? Né? A gente teve aí os números dessa semana do PIB mostrando um resultado bem abaixo do que muita gente estava imaginando que pudesse ter, né? E isso aí o próprio Haddad já apontou, pode ser explicado, pelo menos em grande parte, pela política monetária do Banco Central, essa política draconiana aí que o Banco Central vem mantendo, e que, mesmo entre os analistas mais insuspeitos da política econômica, vem sendo percebida como excessiva, como alguma coisa que não se justifica nos fatos. Né? Ou seja, o Banco Central vem sendo mais realista que o rei faz tempo, e isso tem efeito, e o efeito apareceu nesses indicadores. Justamente no momento que parecia que a economia teria ali uma certa recuperação. Né? A questão é saber como vem o próximo levantamento. Né? Se a gente vai conseguir ter alguma recuperação ou se essa queda identificada aí no primeiro trimestre, se ela também tende a se manter no segundo trimestre. Né? Caso se mantenha, enfim, aí a coisa se complica e diminui o espaço do governo para conseguir fazer a pauta econômica substituir outras pautas, inclusive essa pauta dos costumes. Né? Então, acho que vai depender muito disso. Né? Não é à toa, embora o Nassif não concorde com isso, né, que essa ação do Banco Central tem funcionado como uma sabotagem em relação à política econômica do governo. Você, Nassif, como defensor do Roberto Campos Neto, não concorda, mas é um fato. Olha, eu consegui. O Haddad é um cara muito sensível. Né? Você pode ter anos de relacionamento com ele, você faz uma crítica, ele fica sentido. Né? E ele ficou sentido quando eu falei que toda a estratégia dele se baseava numa avaliação incorreta do Campos Neto. Ele achava que, tirando os argumentos do Campos Neto, o Campos Neto cederia ao bom senso. E eu falava, não, o Campos Neto é um agente de boicote. Então, o Haddad consegue o seguinte, hoje ele... se bem que outro dia saiu aquela pesquisa da Quest, com o Haddad crescendo bem a popularidade, mas o Roberto Campos Neto é absoluto. Porque o mercado sabe que ele é uma besta. Entre o mercado financeiro, né? Entre o mercado financeiro. O mercado sabe que ele é uma besta. Quando você pega as oscilações aí de taxa futura, isso aí qualquer avaliação isenta diria que o Banco Central não sabe trabalhar expectativas, né? Mas digamos, o território que o mercado conseguiu plantar lá por conta do Paulo Guedes, né? Isso é território nosso. Então, vamos defender o Campos Neto. Mas então o que o Haddad consegue? Ele conseguiu provar que é mais preparado que o Campos Neto. Parabéns, vai ganhar um prêmio acadêmico aí, economista do ano. Mas o resultado concreto é que o máximo que vai conseguir agora é o Campos Neto baixando a Selic aí 0,25, com muito custo vai ser 0,5%,
Ou seja, vamos chegar no próximo ano ainda com uma Selic com 2 dígitos. Daí matou a economia. Esse dado 2%, de né? recuperação da economia, o pessoal não se dá conta. Essa recuperação da economia, esse bem-estar, se deve a movimentos de mercado, porque a imprensa só reflete mercado, não tem povo, não tem. O que o mercado faz? O mercado, quando acha que está muito barato aí, o, o Lula está muito barato. Por quê? Todo mundo achando que ia ser um desastre. Não vai ser desastre, não vai ser nenhuma maravilha, mas não vai ser desastre. Daí o mercado começa a comprar. Aquele pessoal sai na frente, daí o mercado inteiro compra. Então você tem um período, você vai ter um período agora de sucesso da economia, o Lula, o Haddad, o queridinho da Marinha não, da Marinha era Da Faria Lima. da Faria Lima, até que chega um momento que fica caro. Daí fica caro qual a segunda etapa para poder levantar a economia. Recuperação de empresas aí de varejo, recuperação de empresas de alimento, tudo isso depende, tudo que depende de crédito não avança, né? Então, quando você pega aí, tudo que aconteceu até agora foi a agricultura. Então, o máximo que vai acontecer até o ano que vem é um país. Quando fala em sucesso econômico hoje, você fala, não, ele vai conseguir crescer 2%. Então, cá para nós, quando a gente fala de Lula, causa muita irritação, digamos, os críticos tratarem Lula como um cara, aquele cara normal, né? O Ortega Gasset que falava que o estadista assusta, porque ele é muito grande, aí o cara é megalomaníaco, o estadista quer mudar país e tudo, e o pessoal quer tratar ele em base de igual para igual, né? Então, mas o Lula é um grande pacificador, um grande ator político internacional, mas não é um estadista naquela percepção do cara que muda o Estado. Talvez porque o Brasil não permita isso, não sei. Mas ele não é um sujeito que. Quando você pega, digamos, essas políticas de estabilização, você tem. As políticas de estabilização mataram o crescimento das economias em todo o Ocidente, aí, desde os anos 90, né? Você, para ter uma política de estabilização, você teria que ter um Banco Central segurando o câmbio, você teria que ter uma taxa de juros mais baixa, você teria que ter estoque regulador para preços de alimento e tudo, né? Mas aqui todo o discurso. O Haddad, outro dia, disse que fez um baita elogio ao Palocci. O Haddad é um Palocci com muito mais conhecimento e com muito mais honestidade, né? Não tem. Então, daí você cria uma expectativa. Não, agora vai o segundo semestre, vai ter a pauta positiva, e o Haddad vem com a pauta positiva, que ele foi incumbido aí de fazer os planos para atração dos investimentos externos aí ligado à transição energética. Essa é a área que o Haddad é um grande planejador, o maior ministro que eu já vi aqui em termos dos planos que ele implementou no MEC, né? Mas quando tem que tratar, digamos, com esse terreno rarefeito da política, dos interesses maiores aí, alguém falou outro dia, ele é um uspiano. O que é um uspiano? Ele acha que chegando, argumentando com o cara lá direitinho, o cara vai concordar e tudo, o bom senso vai prevalecer, né? Então, digamos, o máximo. Aí é um Habermasiano. Ia falar isso. Aliás, ele leu Hegel e Heidegger, mais do que Habermas, tá? Hegel e Heidegger. Então, digamos. Mas diga, Nassif. Então, o que nós esperamos aí é um baita sucesso do Lula, com a economia voltando a crescer 2% ao ano, aí, se tudo der certo. Agora, Nassif, o Haddad ficou chateado com você, mas eu diria para você que você perdeu, porque agora tem outro aliado, que é o presidente, o fundador do Habib's, que diz que o Haddad é nota 10. Não precisa mais te ouvir. O caráter do Carlos aí é demais. É demais. Agora, nesse campo aí... Aliás, Caetano, me permita só um comentário em cima. Essa mudança da posição do presidente do Habib, sei lá, é uma posição interessante, né? Porque ela foi acompanhada também por aquele organizador das motocicletas, né? Que é outro que está se voltando contra o bolsonarismo, né? A gente viu também umas certas declarações há um certo tempo atrás de alguém que anda sumido ultimamente, o velho da van, mas que também caminhavam naquela direção. O do Madeiro, né? O pior hambúrguer do mundo, também fez um meia-culpa. Ou seja, os ratos estão abandonando o barco, né? E a declaração do Habib não vai melhorar em nada aquela esfirra vagabunda que ele faz lá. Nossa, aquilo ali é intragável, aquilo dá azia, é muito perigoso. Mas eu acho que ele ficou tão fã que talvez ele mande, sei lá,
um estoque semanal para dar, sei lá, 6 quilos ali. Não, aí é uma tentativa de. É um magnicídio, né? Aí, sacanagem, aí não pode. Mas aqui, fora a avaliação do mercado financeiro, que como ressaltou na CIF, lembrou da pesquisa Quest, você tem essa história, o Lula continua sendo esse monstro que ele não entende. Mas o Haddad é um cara legal, cara. Então, mas o Tá Lula, indo bem. o Lula, o que ele está fazendo ele está mantendo a militância através da retórica e de políticas relevantes aí, políticas sociais. Mas ele não mexe com o Centrão, não mexe com imprensa, não mexe com Forças Armadas. Você pega aí essa questão aí da Comissão dos Desaparecidos. O Silvio está tentando, desde fevereiro, montar a comissão e o Lula segura. Aquele negócio, não dá, você de fora não dá para falar, porque tem todas as restrições e limitações. O simples fato dele conseguir manter, sabe que a qualquer momento, se der moleza, vem uma tentativa de impeachment aí, com o Congresso nas mãos do Centrão, a mídia com essa má vontade tremenda aí, né? Então, desanima. Eu digo que eu estou mais desanimado com o Brasil do que com o Lula, viu? É isso, não parece ter muita alternativa a não ser tentar impedir um descalabro total. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu, você está reconstruindo, essa reconstrução é difícil. Você precisa ter uma base sólida novamente, não vai levar tempo. O Couto citou todas essas defecções, assim, vamos dizer assim, os ex-bolsonaristas, mas ainda a gente tem os bolsonaristas empedernidos. Esse, por exemplo, que no aeroporto de Roma acharam que estavam lá na praça de Santa Bárbara do Oeste, no boteco, tomando uma cachaça. Até quando nós vamos ter que lidar com isso, hein? Depois eu queria ouvir o Narciso. Olha, eu infelizmente não sei se a gente vai se livrar disso algum dia. É bom lembrar o seguinte, né? Essa coisa dos esculachos, né? Ela, inclusive, é anterior ao bolsonarismo, né? Eu estou lembrando, por exemplo, daquelas situações de gente que ia até a frente da casa do Cabral, né? Do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, para promover o esculacho dele, quando ele ainda era governador do estado, né? E veja, o Cabral, enfim, foi preso, né, respondeu por aquilo que cometeu, agora, né, teve relaxada aí de alguma forma a sua prisão, mas não é dessa maneira, você indo à residência do indivíduo, né, você atacando a vida privada, a vida familiar da pessoa, que você resolve certos problemas numa democracia. Para isso tem a lei, para isso tem o processo eleitoral, para isso tem a justiça. Né? E esses episódios aí de esculacho em avião, de esculacho em restaurante, né, eles vêm ocorrendo há muito tempo. Acho que é uma característica desses tempos que a gente vive, ainda mais nessas circunstâncias de poder, por exemplo, registrar aquilo, por exemplo, com o celular, e depois, né, para lacrar, colocar aquele vídeo numa rede social e tentar desmoralizar aquela figura. O caso desses aí que agrediram supostamente, né? Estou dizendo supostamente porque eles estão agora dizendo que não foram eles, né? Que eram outros que estavam ali, eles estavam assim, foram confundidos. Estava de passagem. Estava de passagem, exatamente, né? Foram confundidos. Provavelmente o Alexandre de Moraes estava sem óculos, o filho dele, inclusive, perdeu o óculos ali no episódio, não viu direito quem foi e achou que foram aqueles três, e na realidade foram outras pessoas que se evadiram. Bem, não vou nem comentar esse tipo de coisa, mas veja, eles, embora não tenham registrado, mas as imagens do circuito interno do aeroporto de Roma devem mostrar efetivamente o que foi que aconteceu e quem foi que efetivamente agiu. Eu não consigo imaginar qualquer razão possível para que, por exemplo, Alexandre de Moraes resolvesse cismar com meia dúzia de brasileiros simplesmente na fila e falar: eles ali me xingaram sem que isso tivesse acontecido. Troco do que ele vai fazer? É óbvio que houve uma agressão, né? Eles, claro, estão querendo julgar a culpa em alguém que não os próprios, mas é muito coerente isso com o que tem sido as últimas ações desses indivíduos, né? Em particular, né, daquele lá que foi até o presidente, né, do time de futebol lá de Santa Bárbara do Oeste, União Barbarense, né, que foi candidato a prefeito numa certa ocasião em Santa Bárbara do Oeste, lá atrás ainda, pelo PL, quando o PL ainda era base do governo Lula, até um vice do PT que falou que ficou surpreso com isso tudo que tem sido atribuído aí ao seu então colega de chapa e tudo mais. Mas veja, foi até mas ele se aliou ao PT lá atrás. Sim, mas as pessoas vão mudando de posição ao longo dos anos.
né? E o que a gente viu nos últimos registros é, na realidade, um bolsonarismo empedernido, né? Um indivíduo que tem manifestado essas posições radicais pelas redes sociais, que agora, claro, estão todas apagadas, a gente não consegue mais ver o que ele registrou, mas houve quem tenha conseguido ainda resgatar essas imagens, e ali achavam que não ia dar em nada, né? Que podiam xingar logo o Alexandre de Moraes, né? Que não tem sido alguém muito leniente em dar resposta a esse tipo de coisa, e que ia ficar tudo por isso mesmo, que não ia ter problema, que era só xingar o Xandão e tal. Bem, vamos ver agora o que acontece. Mas não é um fenômeno novo. Eu acho que o bolsonarismo ele agravou esse fenômeno, né? Ele tornou isso tudo muito pior, né? Inclusive porque, se em alguns casos esse tipo de conduta representa um episódio de ódio político num contexto político mais amplo. No caso do bolsonarismo, é a própria essência do movimento. O bolsonarismo é essencialmente ódio político, ele não é muito outra coisa, né? E aí é o modo de existência. E aí é claro que os bolsonaristas vão agir assim. Mas eu, infelizmente, acho que a gente ainda vai ter que conviver com esse tipo de performance, vou chamar assim, durante um bom tempo, mas não necessariamente, a depender do que vier a ocorrer com o próprio bolsonarismo nos próximos anos, esse tipo de performance, especificamente por parte dos bolsonaristas. Vai depender do quanto eles se enfraquecerem nesses próximos anos, em função de tudo aquilo que vem acontecendo, inclusive a prisão de vários dos seus membros, a perda de direitos políticos, a sanção aos próprios partidos que esses caras integram, né, o isolamento político deles, né? Se isso continuar ocorrendo da forma como vem acontecendo agora, talvez eles percam um pouco desse ímpeto, dessa capacidade de produzir esse tipo de efeito, embora seja a gente também que faz política por meio, né, do espalhafato. É assim que eles vão sempre querer fazer, né? Se nutrem disso. O próprio Eduardo Bolsonaro, naquele episódio lá em que ele atacou os professores, por que ele faz isso? Ele faz isso porque, de qualquer modo, vai virar notícia, vão ficar falando, eles se nutrem do ultraje, né? O Bolsonaro fez a carreira política dele inteira se nutrindo do ultraje. Então é o modo deles de ser. Agora, se eles perderem protagonismo, podem até continuar fazendo isso, mas vão ter menos visibilidade. Bom, essa questão do escracho começa a tomar corpo aqui a partir do mensalão, né? Nós tivemos Sim, vários escrachos em aeroporto, Lewandowski sofrendo escracho, verdade. os médicos cubanos voltando ou chegando, aquelas cenas terríveis lá sendo escrachados, tudo, né? Então, digamos, isso fez parte de todo, digamos, aquela retórica do ódio que marca, começa a marcar a partir de 2005, 2006, e depois ganha um ímpeto com o mensalão. é, Agora, a gente fala aqui da virulência, aqui, eu quero ver agora com a ultradireita argentina. Nossa senhora, Couto, você que está aí, a Argentina é muito mais passional. Eu tive na Argentina uns 4 anos atrás, fui visitar uns parentes, eu consegui localizar uns parentes lá e fui na casa deles. Lá. E a Eugênia lá. A gente está no apartamento lá, tinha um que era de direita radical, um outro de esquerda radical e um terceiro que tentava fazer o meio-campo. O que menos falava é o que tentava fazer o meio-campo. Então, a Argentina, com a tradição dela aí de radicalização, de a revanche dos militares da ultradireita, depois daquela transição aí, vai ser. Mas aqui e a internet trouxe isso adiante, né? A internet. Eu lembro quando começaram as hordas, essas hordas de direita em YouTube e tudo, Facebook, eh, era nítido. Eles vinham, todos escreviam em maiúscula, com problemas de português, mas o mesmo padrão de deficiência de texto e tudo. E eu fazia uma brincadeira meio. Quando o cara entrava no Facebook, eu ia no privado com ele, você tirava ele do grupo e começava a questioná-lo com os preconceitos dele. Era bem interessante, psicologicamente. Eu falava, pô, fulano, você precisa sair do armário. Mas como assim? Por que você está falando isso? Não, eu vi uma foto sua aí no seu perfil aí de bicicleta lá com traseirinho empinado. O que é isso? E os caras. Ou seja, esse sentimento de grupo e tudo, isso aí vem desde Freud já estudava lá atrás, né? Que é o sentimento de torcida organizada também vai continuar com as redes sociais aí. Eu não sei qual vai ser o fim disso aí. Agora, com a inteligência artificial, você pode colocar qualquer declaração, criar um personagem
similar aí um homem público e colocar qualquer declaração. Você tem, por isso, essa é a ameaça da inteligência artificial, que o pessoal ainda, eu acho que alguns se tocaram, né? A primeira ameaça foi quando você desarticula todo o mercado de informação. Com todos os defeitos que você podia falar na mídia, era um papel organizador. Se era contra ou era a favor daquilo que era. Mas você tinha uma organização da informação restrita, tudo, sem tratar de temas do interesse de toda a população e tudo. Quando vem as fake news aí, então você passa a atribuir declaração, verdade científica para tudo. Mas agora, com a inteligência artificial, que você pode construir discursos, pode criar personagens de. Esse comercial da Elise, isso aí já está. Essa técnica está disponível aí para uma molecada toda. Então, digamos, os referenciais vão para o vinagre, né? Isso vai ser uma loucura. Daqui a pouco Acabou, né? vai aparecer um Couto aí falando aí que a esperança é o Bolsonaro. Como é que isso vai fazer? É verdade. Não, mas não é nem mais o caso da pós-verdade, né? É o fim da verdade mesmo, né? A verdade não é nem um valor que agora. A gente estava falando de esculacho, eu queria só informar vocês, por exemplo, quando o Kim Kataguiri ainda não era famoso, a diversão dele era fazer um esculacho semanal, até com hora marcada, porque ele é um sujeito organizado, né? Na porta da Carta Capital, né? Quando a gente fazia lá na Santos. Toda semana estava ele lá e os outros dois patetas que fundaram o MBL, toda semana colocando vídeo, não pegava ninguém, mal, quando passava algum repórter da revista, ele se escondia, mas ficava lá na porta fazendo o que ele estava achando, estava fazendo um esculacho, era isso, ele colocava nas redes sociais. E esse foi o início do MBL. O MBL nasceu disso, né? É para ver como eles são parecidos, na realidade, com o Bolsonaro. Eles é o mesmo tipo de. O antipetismo, o lavajatismo, é tudo isso. É tudo baseado não à toa, né? Fora. Aquele indivíduo lá que foi fazer turismo sexual na Ucrânia, né? O Mamãe Falei. Mamãe Falei. Ele né? pagou uma vez a gente aqui na Livraria Cultura aí fez um carnaval desse também. Não, e é interessante porque era sempre na base da edição. Porque quem estava, eu vi várias performances do Mamãe Falei, e no fundo ele sempre saía por baixo, esculachado, ele sofria. Mas aí ele fazia primeiro o festival, o show, gravava, editava isso, a parte posterior não ia. Não aparecia, né? Não aparecia. Aí ele parecia sempre como herói no vídeo que ele mesmo editava. É isso. Até que foi pego também numa edição, que é o que acontece. Foi pego numa edição. Exatamente, exatamente. E aí, bem, minha gente. Mas mantendo a solidariedade do MBL, hein? Sim, o MBL em nenhum momento condenou o turismo sexual dele na Ucrânia. Muito pelo contrário, né? O defendeu aí como um lutador da liberdade. Isso. Bem, que encontra reflexo em outro momento, se a gente pode lembrar, a Copa da Rússia, aqueles idiotas brasileiros fazendo Sim, exatamente. A mesma lógica. A cafajestagem internacional. Que, aliás, estamos aí também, essa onda agora no Brasil, com esse Brenan que está sendo julgado, com esse Prior aí, que foi do BBB também, que junta até na história do Arthur Lira, que é sempre essa coisa do estupro, da violência. Agora, esse Brenan é um campeão, hein? E usar o nome do Brenan. Pois é. Que note-se, ele, embora seja da família, não tem o sobrenome Brenan de fato no nome, né? Não, a mãe era Brenan, e ele não usava o sobrenome. Ele não tem registrado no nome o sobrenome Brenan. Que é, inclusive, um atentado contra o grande artista, né? Sim. O Brenan, grande ceramista e tudo mais. Fico imaginando, ele deve se revirar no túmulo por conta dessa história. Cuja maior obra é aquele pênis lá que tem lá. Tudo bem, mas é um grande ceramista. Grande artista, grande figura humana. Bem, estamos chegando ao fim do programa. Nassif, Couto, obrigado. Couto, obviamente, além dos seminários, parece que você está aí, depois manda aí a dica aí do que você está comendo, o que você está... Opa! A coisa aqui é muito boa, rapaz. A coisa aqui é muito boa. Eu quero ver se hoje eu consigo ir a um bar que um amigo me recomendou, que se chama Perón, que é um bar peronista. Dessas coisas que você só encontra na Argentina. Eu vou te passar o contato pelo WhatsApp da filha do Ariel Ramírez, o grande compositor aí, que é uma grande figura. Opa! Aí. Tá bom.
Vamos lá. Ela é anfitriã aí nos bares e da música argentina aí. Ótimo. Eu estou no bairro ótimo, eu estou em Santelmo, aqui é uma coisa maravilhosa. Legal, legal. Bem, Couto, Nassif, quem nos assistiu, até a próxima. Até mais, gente. Até a próxima, gente. Um abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.